Bom dia, boa tarde, boa noite. Ela se tornou juíza do Tribunal Regional Federal aos 28 anos, mas para muita gente este não é o aspecto mais diferente de sua biografia. Afinal, 4 anos antes, ela havia sido coroada Miss Distrito Federal e ficou entre as 10 primeiras colocadas do Miss Brasil daquele mesmo ano. Quem acha que ela levava os estudos como uma segunda opção à carreira de modelo é porque não conhece sua história de esforço e determinação. E esta história é a que eu recebo hoje. Converso com a querida doutora Alessandra Baldini. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Muito obrigado por estar aqui conosco no canal. Enfim, é uma honra tê-la aqui como uma entrevistada. Olá, Gabriel. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, né? Já que esse vídeo é gravado. Fico muito honrada de ser convidada novamente por você para aparecer aqui no Gran Curso para poder falar um pouco da história, também falar de dicas de concurso, que a gente sabe que, por mais que tenha hoje em dia, né, que tenha ganhado essa força na internet, muitas pessoas falando sobre isso, mas a gente sabe que ainda é uma área carente, né? Muita gente ainda assim precisa dessas dicas e realmente fazem a diferença. Eu espero poder ajudar. Antes de iniciarmos aqui, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, há mais de 2 anos, um novo vídeo imparável para você. Alessandra, vamos começar com a sua trajetória. Após o ensino médio, você ingressou na faculdade de Direito e no ano seguinte optou em trancá-la para aproveitar uma oportunidade como modelo na Ásia. Como foi este momento e por que você fez essa escolha? Então, Gabriel, voltando assim, né? Nossa, já faz tanto tempo isso. Bem, eu tinha mais ou menos uns 18 anos, né? Quando eu decidi ir para a Ásia, 18, 19. E eu já era modelo antes disso, fazia trabalho em Brasília, sempre foi um hobby, nunca foi uma carreira profissional, mas com o convite para ir para a Ásia, modelar lá, se tornou a carreira profissional. Então lá eu iria me tornar modelo internacional. E como eu já estava na faculdade, então assim, daria para trancar, ver o que ia ser e voltar. E eu sempre tive medo também de como é que eu falo, de ir de cabeça na carreira de modelo, porque a gente sabe que é 1 em 1 milhão a chance. Então, eu sempre soube que o principal era a faculdade que eu estava fazendo. Então, eu fui para fora, como se fosse um intercâmbio, e fiquei no final 1 ano e meio. Foi excelente a experiência, foi muito boa, mas eu fiquei mais feliz de ter voltado e de ter concluído a minha faculdade, porque realmente isso aí foi o que fez diferença na minha vida. E o melhor, na verdade, assim, da viagem foi que eu voltei uma outra pessoa. Eu voltei muito mais madura e voltei determinada do que eu queria. Porque antes eu levava, sempre fui boa aluna, então assim, eu tirava notas boas na faculdade, mas não era assim, não poderia assim dizer que, nossa, que aluno exemplar. Então, assim, realmente mudou depois que eu fui para a Ásia, voltei e falei, olha, a vida é séria. Acho bom assim, eu dar um jeito, eu ser alguma coisa na vida, porque se eu levar desse jeito, não vai dar certo. E aí, então, eu comecei a sentar na frente, anotar e revisar minhas anotações. Assim, parece algo básico, mas mudou totalmente a minha faculdade. Então, assim, antes eu tirava uma nota boa, mas assim, volta e meia, né, poderia vir uma nota ruim. Depois que eu adotei esse método, não veio mais nota ruim. Então, assim, era questão de realmente era método e ali iniciou a disciplina, e não era nada muito extraordinário que eu fazia. Eu assistia a aula, ia para a biblioteca, em 15, 20 minutos eu revisava aquilo que tinha sido da aula. Às vezes pegava algum livro ou outro e estendia o tempo, mas assim, era o básico, era o básico. Sim. Quando você voltou para o Brasil, você continuou, né, na rotina tanto como modelo, né, aqui no Brasil, participou do concurso de Miss Distrito Federal, venceu, Miss Brasil, ficou entre as 10 e seguiu estudando. Como que você enxerga que a rotina de Miss e a rotina de estudo se assemelhavam? Assim, a rotina como modelo, assim, na época da Ásia, eu tranquei e desculpa, e vivi só disso, né? Então, a minha profissão era modelo. Eu até levei livro de direito achando
eu ia conseguir estudar, sendo que a minha cabeça estava em outro lugar. Então, assim, levei só peso na minha mala, não estudei nada quando eu estava lá. E então, assim, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei, né, sendo modelo e estudando. Só que, como era hobby em Brasília, então não me tomava tanto tempo essa parte de ser modelo. Ajudava, porque, né, você faz uns trabalhos, acaba fazendo, né, um dinheiro quando você é muito novo, né? Qualquer dinheiro que entra com 19, 20 anos é maravilhoso. Então, aí depois disso, né, porque tem um pulo até a carreira de Miss. Então, eu me formei. Depois que eu me formei, eu fui fazer a pós-graduação do Ministério Público. E aí, no final da pós, que eu fui participar do Miss Brasil, eu já tinha 24. E nesse meio tempo, assim, eu estava diminuindo os trabalhos como modelo e os meus planos era de ter aposentado com 23, 22 e não fazer mais trabalho de modelo, mas acabou surgindo a oportunidade do Miss Brasil. Aí, quer dizer, do Miss DF, né? Então, participei do Miss DF. Aí, assim que começou a preparação para o Miss Brasil, aí eu vi que não ia dar para conciliar. Então, eu tive que trancar a pós-graduação e aí me dedicar para o Miss Brasil. Eu acho que foram 6 meses, salvo engano, 5, 6 meses. Então, foi dedicação total. Até porque é estranho, né? Falar assim, como que a pessoa tem que parar para ser Miss? Que tipo de dedicação é essa? Então, assim, eu tinha uma agenda a cumprir como Miss, né? Vários compromissos, tinha que participar de eventos, né? E uma Miss nunca parece normal, né? Assim, acordei, estou indo. Não, eu levava umas 3, 4 horas para me arrumar, né? Então, assim, tinha que olhar o tamanho do meu cabelo, né? Então, assim, na época eu tinha o cabelo 1 hora ainda, usava aplique. Então, você tem que tomar banho, você tem que secar o cabelo. Aí, depois que seca o cabelo, você tem que enrolar o cabelo, tem que fazer maquiagem, coloca cílio, coloca unha e roupa. Então, assim, demorava muito. E tem uns cuidados com o corpo. Então, eu tinha que ir em clínica de estética, eu tinha que... Então, realmente, assim, ficava complicado ter essa rotina e ainda manter o ritmo da pós-graduação. Então, como o foco, na época, eu ainda não estudava para concurso, na época o foco foi o Miss, eu falei, bem, deixa eu participar. E quem sabe eu não viro a Miss Brasil daquele ano, né? Poderia ser, mas não deu certo. E depois eu voltaria para os meus planos, que era estudar para concurso público, mas eu ainda não tinha começado de forma objetiva. Não que, né, eu não estivesse estudando na pós-graduação. Sim. E quando, de fato, então, você encarou o mundo dos concursos e por quê? Bem, foi logo assim que eu, né, voltei do Miss Brasil, concluí minha pós-graduação, eu acho que só faltava uma matéria e entregar o trabalho de conclusão. E foi, eu lembro, a data, só que assim, ainda estava um pouco perdido o que fazer, qual concurso. Aí eu lembro assim, certinho, o dia foi 26 de janeiro, foi 26 de janeiro de 2012, 26 de janeiro de 2012. Estava na biblioteca do Banco Central, e aí veio um rapaz e tal, falando do concurso do Senado. Aí eu falei, nossa, acho que eu vou fazer esse concurso e tudo, né? Parece interessante. Aí quando eu peguei o edital, eu fui com tudo, né? Aí foi ali que eu foquei, peguei o edital, comecei a estudar sem muita organização, fui nos pontos que eu não conhecia, então eu fui, na verdade que eu não conhecia não, eu estudei bastante português, porque a prova era bem puxada, né? Essa parte do Senado era puxadíssima e muita gente não atingia a nota mínima. Então, assim, comecei por português, raciocínio lógico, que eu nunca tinha, não lembro de ter estudado antes, e estudei bastante também a parte do Poder Legislativo. Então, assim, foquei nisso, e foi por muito pouco que eu não passei, né? Acho que eu falei isso em outros vídeos, mas a partir dali eu entrei num ritmo que eu estudei 1 mês e meio, quase 2, por aí, assim, todo dia, né, sem assim, igual uma doida, sem pensar em descanso, sem nada, assim, eu acho que eu estava assim, com um pouco de adrenalina também, e aí, assim, gostei do resultado, falei, nossa, por muito pouco, então, assim, né, deixa eu ver o que eu fiz de errado, o que dá para melhorar, e aí depois vieram os outros concursos, acho que STJ, Defensoria, veio tudo assim, ANAC, veio tudo próximo ali depois, então, assim, e não tem como, assim, um concurso aproveita o outro, muita gente falava,
Ah, não, concurso do Senado não tem nada a ver para quem é da área jurídica, você está viajando, você não deveria estudar isso, vai focar em AGU e tudo. Só que assim, você nunca perde tempo estudando. Então, assim, o estudo que eu fiz para português e para redação do Senado me ajudou muito para fazer a subjetiva das provas de analista e de especialista em regulação, né, que foram concursos que eu passei, eu lembro que me ajudou demais, assim. Então, quando você vê um estudo complementa o outro, a gente nunca perde tempo estudando. Houve algum preconceito nessa caminhada por ter sido modelo e Miss e dedicado um tempo da vida e depois mudado? É uma mudança que não é comum, né? Não é uma trajetória usual ali que a gente observa todo dia. Assim, preconceito é uma palavra um pouco forte, né? Não diria assim que houve preconceito, mas as pessoas estranhavam, porque é uma quebra assim, de paradigma, né? Assim, você olhar e falar, não, a menina que é modelo, ela vai seguir essa carreira, sei lá, vai para a vida artística, vai virar atriz, qualquer coisa do tipo. E ainda acha que quem faz isso não estuda. Não me pergunte por que fazem essa ligação. Então, assim, as pessoas estranhavam mesmo, né? Nossa, mas você passou? Como assim você passou? Ou então, quando eu tirava nota boa, nossa, mas você tirou essa nota? Sendo que assim, eu falei, gente, mas eu estou estudando, eu estou fazendo tudo direitinho, não tenho cara de que tiraria uma nota boa. Então, assim, as pessoas, eu acho que elas estranham um pouco, e não de maldade, né? Então, bem, eu me divertia com isso, acabou que isso nunca me derrubou, nem nada, não. Eu até brincava. E você foi aprovada na magistratura muito jovem, aos 28 anos, né? E como é que era a sua rotina aí, já especificamente voltada a esse concurso de preparação? Eu fiz vários concursos ao mesmo tempo, né? Principalmente a vantagem de estar em Brasília. A maioria das provas era em Brasília, então eu tive essa oportunidade e sorte de poder fazer tudo que é concurso. Então, eu lembro que assim no início foi essa prova do Senado, depois eu fui estudar para a prova de procurador, não, Defensoria Pública do DF, mas antes de fazer esse curso de defensor do DF, eu estava fazendo um curso de procurador do DF. Então, assim, no final, os estudos se misturam. E nesse meio tempo que eu estava fazendo o curso de um, prestando o outro concurso, eu passei na magistratura do DF. Aí ali que eu vi que eu tinha sido aprovada na prova objetiva e mudei o cursinho. Aí eu já mudei para fazer a segunda fase da magistratura do DF, só que eu não tinha uns 3 anos de prática, fiquei assim pensando, e aí, vale a pena investir, não vale? Falei, eu vou, depois eu penso como é que eu faço com essa prática. E aí fiz o cursinho, e assim que eu fiz o cursinho, tive contato com vários professores que eram juízes, e aí começou a vir esse desejo maior de magistratura, porque assim, eu achava algo muito distante. E ainda não sabia, eu falei, será que é isso? Será que não é? E eu senti que eu me encaixei fazendo o curso e tendo contato com os professores. Só que eu continuei fazendo os outros concursos e não passei nessa segunda fase do TJDF, não consegui. Aí eu fiz o concurso da Defensoria, passei. O cursinho que eu tinha feito para procurador do DF, no final fiz o cursinho, mas não prestei o concurso de procurador do DF, eu acho que ele coincidia com alguma prova. Mas, assim, o estudo que eu fiz para procurador do DF ajudou para a Defensoria Pública. Então, assim, no final, eu estava sempre estudando, prestando concurso, e quando era o quê? Um mês antes, eu focava naquelas matérias específicas da prova que eu iria fazer. Então, eu fiz Ministério Público também passei na primeira fase, fiquei na segunda, mas fiz o cursinho para a segunda fase, que me ajudou a passar na primeira fase de procurador do Banco Central, ou seja, concursos que não tem nada a ver, mas querendo ou não, eu lembro assim do professor falando na sala de aula, professor de constitucional, falando assim, né, de temas que poderia ser para a segunda fase e tudo. E quando eu fui fazer o objetivo do Banco Central, ele tinha, digamos, acertado umas 3 questões. E eu falei, nossa, que maravilhoso. Então, de novo, desculpa ser repetitiva, mas a gente não perde tempo estudando. Então, a gente fica com medo, né? Falando, não, mas meu foco é esse, não, é aquele. Então, assim, não tem como, assim. Tem temas da moda que eles estão caindo em tudo que é concurso. Não sei né, se vocês já viram aqueles... Eu adorava fazer exercício, então eu comprei um livro de administrativo. Eu lembro que era que eu estava fraca no início,
E aí era prova de 2010, por exemplo. Era tudo a mesma súmula que, né, que tinha acabado de ser lançada, editada, e assim, eram 4, 5 concursos, tudo a mesma súmula, porque era a questão do ano, digamos. Então, assim, não tem como, o assunto ele se repete. Você acaba formando uma bagagem, né, que vai conectando os pontos. Aí, à medida que você conecta esses pontos, cada vez mais você tem uma base que está mais sólida e pronta para encarar os desafios. Sim, com certeza. Aí, voltando, desculpa, eu acabo que, né, vou tentando falar aí de. Foram o quê? Quase 3 anos, né, de estudo mais intenso. Então, assim, não teve estudo focado, vou fazer magistratura. Não, não foi. Foi surgindo, eu fui vendo que eu me dava melhor em prova da magistratura, não me encaixava em prova do Ministério Público, não me pergunte por quê. E então o estudo foi me levando. Aí depois eu queria fazer TJDF de novo. Então esse foi era um concurso assim que eu queria bastante. Eu passei de novo na primeira fase e fiquei na segunda. Tinha feito de novo o cursinho para a segunda e fiquei. E aí, nesse meu tempo, veio a prova do TRF1, a prova da magistratura. E aí, bem, eu já estava com uma bagagem muito boa de prova objetiva. Então, fazendo concurso federal, estadual, eu estava passando a objetiva e ficando nas subjetivas. Então, e aí eu passei para a primeira fase do TRF, aí eu estudei para a segunda fase, realmente, né? Depois treinei sentença também. E aí tá, tudo bem, fiz, aí nesse meio tempo fiz a prova do Banco Central, então você não tem como eu ter focado só nele, porque só o TRF foi 1 ano e meio, só o TRF1, então nesse meu tempo veio o concurso do Banco Central também, então acabou que, né, fui colocando aquelas matérias próprias, né, do concurso. Assim, não parece um estudo muito organizado, mas deu certo. Porque, né, assim, só para tentar organizar, para não ficar muito bagunçado, o que eu gostava de fazer? Quando eu ia fazer essas provas bem diferentes do que eu estava estudando, por exemplo, o Banco Central, que surgiu no meio do concurso da magistratura. Eu pegava a prova do ano anterior, fazia, e olhava e falei, bem, no que eu fui mal? Quais as 3 piores matérias? Vamos supor, civil, constitucional e administrativo. Eu pegava essas 3, ia nos temas que eu tinha errado, estudava a semana, aí na semana seguinte fazia a prova de novo, eu melhorava nesses pontos, aí outros não iam tão bem, e focava naquelas partes mais específicas, né? No direito econômico, né? Do direito bancário, agora eu não lembro assim exatamente. E era isso, e um estudo complementava o outro, totalmente. Mesmo sendo dedicada, disciplinada, foram aí 3 anos de concursos, né? Vários. Você sentiu ali uma preferência, percebeu a preferência pela magistratura, mesmo assim fez outros. 2 reprovações no TJDFT e aí a aprovação na magistratura federal. É isso? Resumir corretamente? E fiz outros concursos também, né? Eu não passei na AGU, fiz a AGU, fiz procurador da Fazenda, não passei. Que mais? Ministério Público Federal, né? Para procurador da República, não passei. Foram várias reprovações, né? As pessoas assim, só falam, nossa, foi aprovado em 6. Eu falei, mas de quantos que eu fiz para ter aprovação em 6? Então, e eu, assim, fazia tudo que era concurso, não tinha essa, assim, eu fazia, fiz analista do STJ, do STF, fiz o da ANAC, que era especialista em regulação, e fiz todos esses outros de carreira mesmo, né? Então, assim, e eu peguei uma fase muito boa, tinha muito concurso. Verdade. Isso aí não tem como negar. Qual conselho você daria para quem às vezes está meio perdido em qual carreira seguir, está ainda se descobrindo, como você se descobriu ao longo desse processo, para tomar uma decisão, pelo menos definir qual caminho seguir? Eu falaria para fazer todos os concursos. Faça tudo, mas não estude para todos assim ao mesmo tempo. Foque em um.
Então, assim, digamos, magistratura ou defensoria, foque nesse, mas faça todos os concursos que aparecerem. Faz de delegado, faz de analista, faz de técnico também, faz tudo. Faz tudo. Aí, ao longo do processo, vai se descobrir. Porque, assim, essa frase não é minha, né? Mas o concurso te escolhe. O concurso te escolhe. Então, assim, se fosse ver pela minha preparação, seria o mais lógico seria eu ter passado no TJDF e não no TRF1, né? Porque eu tinha feito escola do Ministério Público, ou então até o concurso do Ministério Público, né? Tinha feito escola do Ministério Público, tinha feito cursinho, tinha feito tudo isso, tinha feito já, né, toda uma preparação né, no foco de concurso estadual. Mas, na verdade, acabei passando em 2 concursos federais super difíceis. E eu não sei, era a minha bagagem, né? A prova, né, deu certo, não tem explicação. Se você falar, só vou fazer prova para aquele concurso que eu me sinto preparado. Não vai ter, né? Não tem. Você nunca se sente 100% preparado, né? Não tem como saber, não tem como saber. Assim, eu tenho um colega que eu lembro que ele queria juiz do DF. Então, ele fez 7 concursos para juiz do DF, não passou. Fez um concurso para o MPDFT e passou em primeiro lugar. Primeiro e segundo. Então, assim como eu também tinha um amigo que ele estudou quase 10 anos para a magistratura federal, passou de primeira no concurso do Ministério Público, procurador do DF, defensor, e no final passou no mesmo concurso que eu da magistratura federal. Mas, assim, não tem muita explicação. Assim, não dá para ficar assim, focada, eu quero aquilo, só vou fazer aquele concurso e mais nenhum. Acho, principalmente para quem está no início, né? Não tem, a gente assim, sonha muito, idealiza muito a carreira, que às vezes a gente nem sabe exatamente como é que é, né? Então, primeiro estuda, passa e depois decide o que vai fazer. Alessandra, você quebrou muitos paradigmas, né? No seu contexto, foi Miss por um tempo, modelo, foi para a Ásia, depois seguiu o caminho que alguns imaginariam que não é usual. E nós temos aqui muitos concurseiros que nos acompanham, que buscam quebrar paradigmas dentro às vezes da sua situação, seja na sua cidade, seja na sua família, porque ninguém nunca passou no concurso, seja um paradigma que essa pessoa impôs nela mesma, às vezes ela não acredita que ela não consegue, que ela vai conseguir. Qual conselho, qual dica você daria para quem nos acompanha hoje, conseguir seguir em frente e ser imparável como você, como uma grande conquista, como a aprovação em um cargo de elite, um cargo que ajuda tantas pessoas pelo Brasil? Obrigada, Gabriel, pergunta muito pertinente, né? O que todo mundo quer ouvir, o que todo concurseiro precisa para continuar e manter o foco. Infelizmente não tem uma resposta padrão, cada um vai ter sua bagagem, mas eu acho que o principal, se você se propôs a fazer algo, faça. E não pense muito, porque, como você, né, até disse, a gente fica duvidando muito de nós mesmos. Né? Nós somos o nosso pior inimigo. Então, assim, eu lembro, por exemplo, a prova do TRF1, né, que eu fui fazer, e você, assim, automaticamente começa assim, a se duvidar. Nossa, mas por que eu estou indo fazer essa prova? Nossa, mas eu nem estou preparada. Ai, mas nossa, tipo, é juiz federal. Ah, mas não sei o quê. Nossa, mas estava estudando, era TJDF. Ai, vai fugir muito. Ai, não deveria ir. Nossa, eu deveria ir nessa... E você começa, né? Sim. Ou seja, criar armadilhas para você mesmo. Então, assim... e eu lembro, assim, por exemplo, essa prova, que eu fui fazer essa prova objetiva. No dia anterior, era o aniversário de uma amiga minha. E eu fui, assim, tudo eu tinha horário marcado, né? Falei, bem, eu chego às 7, vou embora às 8h30, tá tudo certinho. E eu nunca gostei de beber antes da prova. Né? Então tá, cheguei lá e assim, vem um pouco da tentação, né? Eu falei, nossa, mas eu deveria ir embora, que tá tão legal. Ai, nem vou passar nessa prova mesmo. O que eu tô indo fazer lá? E a gente quer o prêmio imediato, né? O imediato era ali, era festa, eu tava bem, eu tava feliz, há quanto tempo que eu não saía. Falei, ai, o que eu vou fazer naquela prova amanhã, gente? Nem sei se eu tenho chance e tudo. Então, assim, eu falei, não,
Falei que eu vou fazer? Eu vou fazer. Então, ótimo. Então, fui para casa direitinho, respeitei, mas imagina se eu tivesse, assim, tivesse me jogado no meu desejo imediato. Então, acho que a gente tem muito isso, de, eu não vou passar, então não vou estudar. Eu não vou passar, então não vou acordar mais cedo para fazer, para ler a matéria, qualquer coisa do tipo, né? E tudo vai parecer mais tentador do que estudar. Então, assim, nossa, vou limpar a geladeira, vou arrumar a gaveta. Então, assim, o meu conselho seria: se você se propôs a fazer algo, faça. Se você se propôs a acordar às 8 e estudar, estude, nem que você estude 10 minutos, mas levanta da cama, faça aquilo, né? Dê uma mensagem para você mesmo, porque é mais ou menos uma proteção, né? Você também não pode se escutar. Tem hora que você não pode se escutar nem escutar os outros, é simplesmente fazer, né? Porque Sim. a dúvida a dúvida, pelo menos assim, no meu caso era constante. É bom porque faz você questionar seus métodos, é bom porque faz você querer estudar mais, só que ao mesmo tempo ela não pode te consumir. Então é clichê, mas acredite em você, use a sua bagagem e faça o possível, porque assim, tem gente que tem o dia inteiro para estudar, ótimo, tem gente que não tem gente que tem filho, tem gente que não tem uma boa condição financeira. Então, assim, tem que estudar de acordo com o que você tem, não adianta se comparar. Né? Eu lembro assim, na época que você minha entrevista, mas ela era milionária, modelo, Miss, ela tinha tempo, ela podia pagar o que ela quisesse, ela não sei o quê. Então, assim, eu falei, gente, por que essas pessoas estão dando essa desculpa? Em vez de olhar para elas e falar, não, o que eu posso fazer? Tá? Se ela tinha isso ou se não tinha, né? O que ela fez ou deixou de fazer, cada um fez, né? O que realmente o que estava disponível, né? Não tem como. No meu caso, tá? Não sou milionária. Então, nós falaram tanta coisa na época, gente, e no final, assim, eu olhava e falei, gente, não tem relevância isso, É. né? E um outro conselho que eu daria: nunca seja arrogante com seus estudos. Então, assim, às vezes você vai num cursinho e tudo, você, não gosto desse professor, eu acho que esse professor, ele não é bom, ele não tem nada a acrescentar, e não sei o quê, sabe? E assim, às vezes um colega tem alguma dica, você, não quero ouvir porque eu não gosto dessa pessoa, né? Esse tipo de coisa, porque assim, tem questão, tem assim, às vezes assunto que eu não sei, tem questão assim, que você, numa dica de café da biblioteca, você conseguiu uma questão no dia seguinte. Então, assim, são coisas que acontecem que a gente não controla. Aí o que aconteceu comigo, por exemplo, eu tinha um cursinho e aí tinha um professor, ele tinha acabado de voltar do mestrado dele, direito civil e tudo, sabia muito, e eu achei o professor arrogante. Falei, nossa, esse homem se acha, não sei o quê, mas tudo bem, fiz as anotações direitinho. E, e aí veio, ou seja, quase 3 anos depois, né, 2 anos e meio, aí eu estava estudando para a prova oral da magistratura federal, meu ponto foi sorteado, aí nesse ponto você tem 24 horas para estudar, né? Eles falam qual é o ponto, você tem 24 horas. E nesse ponto tinha parte de responsabilidade civil, os meus materiais estavam todos separados, né? Que você organiza isso, nossa, tem 4 meses, eu só pensa nesse material para a prova oral. E aí veio esse material do professor, né, que estava lá, eu estava nas minhas 24 horas, e eu olhei e falei, essa pessoa é muito arrogante, eu não vou olhar o material dele, e deixei quieto. E aí, chegou na minha prova oral, uma das primeiras perguntas, né, que o examinador tinha feito era, candidata, o que é responsabilidade pressuposta? Aí, na hora, eu lembrei que a única pessoa que tinha falado sobre isso era esse professor, que eu me recusei a olhar o material um dia antes da prova. E aí eu não tinha como, assim, não me recordo, eu sabia onde estava, sabia no material, mas como eu não olhei, não tinha como eu responder. Então eu só falei, não me recordo. E no final eu vi que quem foi arrogante fui eu, não foi o professor. É. E então assim, e tem muito isso, assim, quando a gente está estudando, né, tá assim, cursinho, o pessoal que paga o cursinho, ai, não vou mais, desisto, isso não vale a pena, ai, tudo que ele fala eu já sei. E, gente, não é assim, tem sempre alguma dica, alguma coisinha ali que faz diferença. Às vezes é o ponto que você precisa para passar, não tem como a gente saber. Eu sempre falo assim que o estudante, para concurso, ele é um atleta de alta performance. Então, assim, qualquer ponto faz diferença, qualquer hora mais de estudo faz diferença, qualquer material faz diferença. Então, não dá para ficar
brincando, porque tem a parte sorte, mas você tem que estar pronto quando a sorte aparecer. É. Então, eu quase consegui, estava lá. Se eu tivesse puxado ali, eu não teria tomado uma bronca do examinador, achando absurdo eu não saber o que era a responsabilidade pressuposta. Mas, né, a gente aprende. Verdade. Eu acho que, se for me permitir extrair aqui o resumo desses conselhos, então, primeiro, vai lá e faça, né, o que você se comprometeu a fazer, que eu acho que é a essência da disciplina, Sim. que é mais importante do que a motivação, porque nem todo dia você vai estar motivado, nem todo dia você vai querer fazer, mas quando você tem esse pensamento muito firme, você faz sem vontade, você faz sem estar afim ali faz naquele mal dia. feito. Mas pelo menos você segue uma rotina, não fica pensando sobre tudo ali, olhando notícias de site, vai lá e faz. Acho que esse é o primeiro conselho. O segundo é não anular a mensagem pelo mensageiro. Acho que foi isso que muita gente tentou fazer quando inventou as histórias ali, as fantasias a seu respeito, né? Então, acaba que as pessoas fazem muito isso, elas tentam... Alguém traz uma informação que não parece comum, busca um problema na pessoa, para falar, não, mas isso aqui é porque a pessoa é assim, é assado. E até se fosse, até se não fosse, é irrelevante. Se é possível, a pessoa também consegue. E a terceira dica é ter humildade, né? Humildade intelectual, humildade de vida, são coisas que a gente aprende ao longo do tempo. Eu escrevo artigos, né? Já tem mais de 5 anos, e eu costumo dizer semanais, já são 293 ou 4, eu estou na dúvida, artigos toda semana, e eu costumo dizer que qualquer conversa pode gerar um insight para escrever algum artigo. Pode ser uma conversa com meus pais, pode ser com a moça ali da empresa que faz a limpeza, pode ser qualquer pessoa. É possível extrair alguma insight. E a gente tem que ter isso para a vida. Acho que com o ser mais ainda, né? Porque parece que quanto mais estuda, mais percebe que tem alguma coisa ali que precisa refinar, né? Sim, exatamente. E uma outra dica, né? Isso ainda, na verdade, são assim, tem muitas dicas, né? O meu Instagram, por exemplo, ele é de dica de concurso. Então, assim, muita coisa tá lá, depois até indico aí no final, quem quiser acessar. Mas outra coisa assim também, agora a questão de método mesmo, não postura, a questão de fazer exercício, tem que fazer sempre. Porque a melhor forma de você se testar é com exercício e simular a prova. Então, para que esperar a prova se você pode fazer isso um mês antes? Ah, mas a prova é diferente, as questões são diferentes. Pode até ser, mas o nível de dificuldade costuma ser igual. Então, normalmente, aquela nota que você tirou no teste é muito próximo, quase igual ali da nota que você faz ali na prova. Às vezes, né, aperta um pouco, a nota vai ser um pouco mais baixa e tudo, mas o normal é seguir aquilo ali. Então, você se basear naquilo nos seus estudos é a melhor coisa. Então, assim, fica o pessoal, né, eu recebo muita dúvida perguntando, tal material é suficiente, tal material, eu falei, não sei, faz a prova, faz os exercícios e vê. Se você tiver tirado uma média de mais de 80%, algo que você acabou de ler, é porque funcionou. Se for abaixo disso, você vai ter que ler de novo e estudar de novo. Então, você tem que sempre se testar. Então, assim, isso aconteceu comigo na prova do Senado também. Foi outra prova, acho que eu até falei naquela outra palestra que eu tinha feito para vocês, que era a questão assim, que eu fui estudar manual da redação, achando que estava fácil. Falei, nossa, que negócio ridículo, esse manual da redação tá ótimo. Aí chegou na hora da prova, errei tudo de manual da redação, porque eu não tinha feito exercício. Né? Eu não tinha me testado para ver que, olha, eu não gravei aquele... Né, que deveria ser fácil, na verdade eu não consegui gravar. Na hora das alternativas ali, não tinha o conhecimento suficiente, e por falta de teste. E a outra revisão. Como assim, é estudo de longo prazo? Tem que revisar. Não tem como você olhar aquela matéria e nunca mais olhar aquilo. Então, tem que revisar. Eu tinha uma agenda de revisão, né? Principalmente, na verdade, uma agenda de revisão de informativo, para não me perder, porque o que acontecia era, eu li informativo, aí vinha na prova, eu lembrava que eu tinha lido aquilo no informativo, mas não lembrava se era, digamos, procedente ou improcedente. Né? Não lembrava se o STJ tinha decidido favorável ou contrário àquela tese. Então, eu falei, do que adiantou eu ter estudado aquilo se no final não me resolveu, né, ali onde eu precisava? Então, assim, tem que fixar. Eu falei, não, tenho que revisar isso aqui
para eu bater o olho e saber o que, lembrar exatamente o que é, para o estudo ter, né, ter um resultado mais positivo, né? Alessandra, mas eu muito tenho no meu obrigado. Instagram, desculpa, essa parte da revisão eu tenho certinho ali, caso tenha ficado Depois dê uma olhada lá nas dicas da Alessandra. Muito obrigado pelo seu tempo, por nos prestigiar aqui no canal, uma história que vai inspirar muitas e muitas pessoas a seguirem, a não desistirem, a serem imparáveis. E ser imparável não é ser um super-homem, uma pessoa intransponível. Ser imparável é apenas você, como você bem disse, se comprometer a fazer, seguir o que você se comprometeu, né? E não desistir. Mesmo que eventualmente tenha que desacelerar, mudar o rumo, mas seguir em frente, passo a passo, cada um no seu tempo, cada um na sua hora. O concurso te escolhe, né? Como foi dito, e em determinado momento vai vir, desde que a pessoa não pare, né? Desde que seja imparável. Muito obrigado, Alessandra. Obrigada, Gabriel. Que muito obrigado a você que nos acompanha. Depois siga a Alessandra, siga aí nossas redes sociais também. E assine o canal, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que nós estamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista. Já é uma rotina nossa há mais de 2 anos. Muito obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.